Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas Vagos e esse vídeo é dedicado para as pessoas que têm interesse em fazer o passeio no deserto do Uyuni, principalmente os 3 dias, que eles são divididos em seguintes. O primeiro dia passa realmente no salar, então você vai ver aquela paisagem linda, branca, tudo que você já conhece. O segundo dia a gente já parte para o deserto da Bolívia, que ele já é areia, pedra, ele tem umas paisagens de lagos, a gente viu Flamengo e tudo mais. E o terceiro dia depende de como você vai fazer. Se tu tá pensando em ir pro Salar e daí depois ir pro deserto do Atacama, no Chile, você vai ver 2 paradinhas na Bolívia e logo de manhã tu já passa a fronteira do Chile e eles já te botam no transfer para São Pedro. E o que eu fiz? Eu voltei para Uyuni, então é a parte mais complicada que eu quero falar para vocês. Então, cara, o vídeo se chama Sem Magia porque é sem magia mesmo. Eu vou contar como foi e o que eu senti, realmente. E eu paguei 800 bolivianos e foi um preço bacana até, eu pensei. 3 dias, né, bastante coisa, com 3 refeições inclusas, né, hospedagem, todo o transporte, né, pagar motorista e coisa arada. E quando você chega em Uyuni, se você não comprou diretamente no site, na cidade só vai ter isso, tá? Só vai ter um monte de loja de serviço para fazer esse passeio e eles são tudo o mesmo preço. A única coisa que muda é se você quer um guia que fale inglês, que vai ser mais caro, ou se você quiser fazer um passeio privado, né? Você e a sua esposa, o marido, querem fazer um passeio mais romântico só entre vocês dois, e daí o preço também muda. Eu peguei um passeio individual, que eu fui com mais 6 pessoas, né? E você pensa, ah, Lucas, então você alugou, você escolheu, né, uma agência de viagem, e você vai ir num carro com as pessoas daquela agência de viagem, né? Errado. Então, as agências de viagem, elas não têm realmente uma competição genuína. Eles têm uma parceria entre outros agentes que se ajudam para encher o carro. E o carro não é deles, o motorista é terceirizado. Então, já começa a ver como é que funciona. Então, no carro junto comigo tinha 3 francesas, de uma agência, um casal de poloneses, de outra agência, e eu. Então, no mesmo carro tinha 3 agências diferentes. Agora contando sobre o passeio. O primeiro dia a gente viu o Salar, coisa maravilhosa, tá? Aquela coisa que todo mundo diz, que é aquela paisagem absurda de só não ter nada, é tudo branco. Só que eu não fui na época que tinha aquele efeito de espelho, só tem no começo do ano, que é na época de chuva, que geralmente é alta temporada. E eu fui agora em setembro, então não tinha água nenhuma, então tinha menos gente, podemos dizer assim. Daí, além do Salar, a gente visitou uma ilha que tinha uns cactos. No final da tarde, na verdade, tomamos um vinho, comemos umas batatas chips e tal, vimos o pôr do sol, bem bacana. E aí que começa a ficar estranho. No final do primeiro dia, a gente já sai do Salar. Então, se você vai comprar um pacote de 3 dias, não, você não vai ficar no Salar 3 dias. Você só vai ficar 1 dia e à noite tu já sai dele. Então, tu já vai para um terreno que tem areia e pedra. E a gente foi parar num hostel, que chegando até lá, o caminho já era esquisito. Tremia bastante. E chegando no hostel, eu acho que à noite já estava fazendo uns -5, -10. Faz esse frio mesmo. E tinha uma lareira lá. E a gente perguntou se a gente podia ligar a lareira, né? Porque estava frio. -10, né? E o motorista foi perguntar para os donos do hostel e eles voltaram e disseram que eles não vão ligar porque tá quente hoje. -10 tá quente. E, bem, eu pensei, talvez eles não liguem muito para os clientes, né?
Também, eles entregaram 3 colchões, 3 sacos de dormir para as francesas, que disseram que no pacote delas estava incluso porque tinha mais 20 bolivianos. Só que as nossas não falaram nada de ter saco de dormir. Então, eu fiquei sem saco de dormir, o casal polonês ficou sem o saco de dormir também, e só que aí a esposa do polonês ficou putaça, porque estava muito frio, e ela ia morrer de frio, porque nos hostels eles não tem estrutura nenhuma por frio. É só uma paredinha de tijolo, e você que se vire, meu irmão, -10. E eles só conseguiram porque o cara do hostel tinha um pra emprestar. Porque ele, né, cobrou 20 pila pra ela ter o saco de dormir, pra ela não morrer congelada. E nós dois, eu e o polonês, ficamos sem saco de dormir. A minha sorte é que eu já tinha o meu na minha mochila. Só que como eu não sinto tanto frio, e não tava tão frio, daí eu não usei meu saco de dormir. E além de tudo, se tu quisesse ficar cheirosinho, quisesse tomar um banho quente, paga também. Os caras te cobravam mais 10 bolivianos para você tomar um banho quente. Ah, daí você tomou um banho e ficou molhado, né? Pois é, vai ter que pagar pela toalha também. Uhul. Então, não tinha aquecimento. Eles não iam te dar aquecimento porque tá quente para eles. Eles estão te cobrando banho, eles estão te cobrando toalha. E eu também, eu precisava entregar um documento, porque eu trabalho enquanto eu viajo. Procurei ali, tinha uma rede Wi-Fi e fui perguntar pra moça, né? Ah, qual que é a senha do Wi-Fi? Então ela falou, não tem Wi-Fi. Mas moça, tá aqui no telefone, tá dizendo o nome do hostel aqui. Como não tem? Então ela falou, a gente tem, mas não funciona. Não funciona. Não funciona ou você que não queria me dar a sua miserenta? Então, sobre o segundo dia foi punk, né? A gente começou a pegar uma estrada de terra com muitas pedras e o caminho ele é muito difícil. A gente, no começo do dia tava 3.600 e no final do dia a gente chegava a 5.000 metros. Então, já imagina o dia inteiro num carro que, para contextualizar para vocês, de todas as agências, os carros eram iguais. Era a Toyota Land Cruiser. E todos eles dos anos 90. Então, eles balançavam muito. O ar-condicionado não funcionava. O motorista ele deixava o ar de fora entrar pela ventilação. Então, a gente estava dentro do carro com um cheiro de poeira. Ah, então por que não abre a janela, Lucas? O motorista não deixava abrir a janela porque ia entrar poeira dentro do carro. E cara, o deserto ele só é frio por causa do vento, mas o sol ele é muito intenso. Então imagina, a gente estava em 7 dentro do carro, com as janelas todas fechadas, entrando cheiro de poeira e o sol queimando, assim, aquela sauna lá dentro. E o carro balançando o dia inteiro. Claro que vai passar mal, né? E deu no que deu, a francesa ela ficou mal, uma das francesas ficou mal, né? Eu até dei um Dramin pra ela e ela ficou estragada, assim, ela teve... A gente parou, ela ficou sentada na sombra, ficou tomando água, porque tava passando mal da altitude do calor dentro do carro. E o motorista... acontece, né? Não importa se ela tá passando mal. Mas claro, as paisagens do segundo dia são bonitas. Tem os flamingos, tem os lagos, as montanhas. E vocês podem ver todas essas imagens no meu vídeo, Salário do Uyuni, 3 dias no deserto boliviano, aqui do canal, se vocês tiverem curiosidade para ver. Só que, cara, com a dificuldade para chegar nos lugares,
né? O que era para ser belo, belíssimo, acaba ficando só bonito. Porque tu não aguenta mais estar dentro do carro. E é muito cansativo, enjoativo. Até que chegou na segunda noite. A gente ficou em outra casa de tijolos, em cima da montanha. E também estava fazendo menos 20. Dessa vez fez menos 20, porque a gente estava a quase 5.000 metros de altitude. Tinha, sabe aquelas, quando tu vai no restaurante tem aquelas torres, que é um aquecedor? Tava de enfeite lá, porque não tava ligado. E não tinha um aquecedor em nenhum quarto. Então, era aquele gelo. Eles só tinham luz até as 9 da noite. Então, você tinha que fazer tudo o que tu quisesse até 9 da noite. Porque depois eles cortavam energia. Que bacana, é. E eles não tinham banheiro para tomar banho também. Então, tava todo mundo bem cheiroso aquela noite. O dia todo dentro do carro, suando. Não tinha banho pra gente se lavar. E, cara, esses donos de hostel no meio do deserto, os caras sabem que eles são os únicos, então eles estão nem aí pra galera que tá lá. Eles só, vem, eu tô te fazendo um favor, tu não tem onde ficar. Então você vem aqui, tu deita aí, tenta não congelar, e é isso, cara, fica de boa. Tanto, cara, que a gente tava tão cansado, e eu tava faminto. A gente foi jantar, a mulher chegou assim com uma bandeja de uma lasanha, faz a lasanha. Deu, pô, ficamos felizes, né? Porque a gente tava achando que eles iam dar pra gente só frango e arroz. A gente tava até brincando que eles iam dar pão com ovo pra gente. Tanto que virou uma piada pra gente que se qualquer coisa que tu quisesse a mais, eles iam te cobrar. Porque se tu quisesse alguma regalia, você vai pagar, meu irmão. Voltando ao caso da lasanha, pensa assim, 3 lâminas de massa, uma camada fininha de carne e molho, mais 3 lâminas de massa de lasanha, um pouquinho de carne, molhinho e queijo em cima. Cara, chegou com a massa crua no meio, a lasanha morna, tava esquisita, né? Mas pro cara que tava com muita fome, claro, é comível, mas tu vê que os caras fizeram pra botar o volume ali, fizeram uma coisa meia boca. É complicado, cara, porque eu fico pensando assim, quando você chega no primeiro ponto, que é a estação de trens, cemitério de trens, diz assim, bem-vindo à capital turística da Bolívia. E com toda essa precariedade de transporte, de hospedagem, pô, né? Sacanagem. O que nos leva ao terceiro dia. Então, se você tá indo para São Pedro de Atacama, no Chile, você tem sorte, porque daí você só tem mais 2 paradas, você vai ver 2 laguinhos, que não vai ser nada de muito diferente do que tu viu no segundo dia, e você já vai pra fronteira do Chile, vai pegar um transfer, só tem mais 2 horas de estrada até lá. Agora, se tu fez que nem eu, que foi voltar até Uyuni, você vai pegar toda essa estrada ruim que tu pegou antes, num caminho diferente, mas ruim igual, e eu fiquei nessa situação de calor, cheiro de poeira e balançando, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Então já dava pra ver como é que tava o cara, como o cara tava quase ficando louco. E, cara, na minha cabeça, cara, eu tava tão puto, porque as hospedagens foram tão porcas, tipo, de tu não conseguir descansar por causa do frio, que era um dia quente pra eles, e aquela coisa balançando e tudo.
Então, eu só pensava assim, Lucas, vai passar, vai ficar tudo bem. E é isso, cara. Cheguei em Uni e vou dar as conclusões aqui. Se tu tá pensando aí com o teu parceiro, que é aquela coisa linda que tu vê em rede social, vamos tirar fotinho com o dinossauro, atacando nós, aquelas poses bonitas, faz um dia só, tá? Porque daí vai ser confortável, a estrada é boa, vai ser rapidinho, vai ser bonito. Agora, se tu quer uma coisa mais completa e quer passar perrengue, né, não quer descansar, fica cansado e tu não se importa com isso, daí você pode fazer os 3 dias, que aí é pra você, né? Aí você já sabe tudo, porque eu já te contei tudo, cara. Então, vai em frente, mete ficha. Só sei que é o seguinte, vai demorar muito pra eu querer ir num passeio no deserto de novo. Isso que precisa de um 4x4. Mas tirando conclusão disso tudo, não quero que vocês tenham a imagem que eu sou um cara salgado ou um cara estraga prazeres. Porque no fim é legal, sim, mas é muito desconforto para pouca recompensa. A recompensa, eu digo, de tu conquistar de chegar até lá, né? Porque é uma batalha mental, uma batalha física, é tudo. É uma conquista tu chegar no lugar e tu ver o lugar, porque é muito sofrido. Então eu vou terminar o vídeo por aqui, já tô enrolando. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar aqui embaixo, que vou responder. Beleza? Então, era isso que eu pensava, era isso que eu queria dizer. Com muito mais calma do que eu tava pensando em falar quando eu tava dentro do carro voltando. Mas eu acho que deu pra tirar um pouco os pensamentos. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Isso aí.